Romanos 6, versículo 12 e 13. O texto diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam, ou não apresentem, dependendo da tradução que você lê aí, não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos e te damos graça porque estamos aqui reunidos à tua presença, Senhor. É sempre um privilégio, Pai, é sempre um motivo de agradecimento o fato de estar aqui. Nós estamos na tua presença, Senhor. Oramos, agora nós vamos ouvir a tua palavra. Minha oração é que o Senhor abra o nosso entendimento, mesmo que o Senhor nos conceda a graça de compreender. E uma vez compreendida a tua palavra, Senhor, nós possamos vivê-la para a glória do teu nome, Pai. Portanto, nos ajude, que o Espírito nos auxilie nessa empreitada, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o desafio é grande, viu? Estudar Romanos é um desafio para poucos. E ainda mais quando nós estudamos Romanos de maneira detalhada, como nós vamos fazendo. Porque eu acompanho muitos pastores que pregam em Romano. Eu vi o Hernando Dias Lopes, o pastor Nicodemos, eu vi o pastor Rodrigo Mocelin, mas são pregações que não aprofundam tanto, entendeu? Por mais que o Hernando Dias Lopes e o Nicodemos sejam bastante expositivos, eles tratam apenas de maneira superficial, eles não mergulham no texto, como nós temos feito. É lógico, e eu sempre faço questão de dar crédito, a quem merece realmente. Todo o nosso estudo feito em Romanos é baseado no comentário de Lloyd Jones. Eu até pesquiso, mas ultimamente eu tenho até deixado um pouco, porque quase todos os comentaristas que eu acompanho, quando chegam no capítulo 6, eles se perdem na interpretação. O único que consegue manter um equilíbrio, entendeu? E consegue manter a linha de pensamento sem fugir daquilo que vem ensinando é Lloyd Jones. Por isso a gente baseia muito nele. Na verdade, eu tenho muitas citações dele nas ministrações, porque eu julgo extremamente pertinentes, Pedro, para a nossa compreensão. Então, não é um texto muito fácil, irmãos, da gente compreender. É fato isso, não é. Eu louvo a Deus porque vocês estão aqui com a gente, Mas eu tenho consciência disso porque eu encontro dificuldade, eu como pastor, que já li umas 2 vezes, estou estudando o livro, eu encontro dificuldade de compreender tudo, entendeu? De mergulhar realmente naquilo que está sendo dito e extrair alguma coisa para a minha vida. Não é fácil. É um livro muito profundo, irmãos, muito profundo, tá? Então, assim, eu quero desafiar vocês e eu vou começar com uma recapitulação da semana passada com algumas palavras aqui específicas que são importantes, tá bom? Para que a gente compreenda o nosso texto. Então, lendo só os versículos, a parte do versículo 13 só. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de justiça. Eu vou ler esse texto, vou fazer uma recapitulação disso aqui, porque nós tratamos isso aqui semana passada. Tá? Eu quero aqui basicamente tratar aqui as palavras, irmãos, ofereçais, ou apresenteis, membros, instrumentos, são palavras muito importantes que a gente precisa compreender para poder pegar o que realmente está sendo dito aqui. Então, olha só, esse versículo 13, irmãos, ele é dividido em 2 partes, tá? Uma parte negativa e uma parte positiva. A parte negativa nós vimos a semana passada. Essa parte negativa, ela também é dividida em 2 partes, o que Paulo está dizendo e o que ele não está dizendo, tá bom? Então eu vou fazer uma pequena recapitulação
para a gente dar sequência no nosso texto. Bom, o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? O texto é muito simples. A mensagem é muito simples. Não ofereçamos ou não apresentemos os nossos membros ao pecado. É o que ele está dizendo. É um mandamento negativo. Não faça, entendeu? Não faça. Bom, aí eu quero chamar a sua atenção, como é só uma recapitulação, eu quero chamar a sua atenção para a palavra membros. Membros. Não apresentem os membros do seu corpo ao pecado. Paulo diz, né? Não ofereçamos, não apresentemos os nossos membros ao pecado. O que Paulo quer dizer com a palavra membro? Os membros, queridos, são parte do corpo mortal, ao qual ele já havia se referido, né? São as várias partes desse corpo mortal, no qual residem os poderes, as faculdades e as propensões que todos nós temos como homens e mulheres naturais. Todo ser humano, crente ou não crente, ele dispõe desses poderes, dessas faculdades e dessas propensões, tá bom? Isso é natural do ser humano, tá? Natural do ser humano. As diversas atividades do nosso corpo físico entram nessa categoria de membros, tá? Mas isso não é tudo. O termo inclui também os poderes mentais, o poder do pensamento, o poder da razão e o poder da imaginação. Tudo isso aqui é Paulo explicando o que são esses membros. Os membros do nosso corpo constituem-se de tudo isso, dos poderes do corpo, né? Do corpo físico, as atividades desse corpo físico, né? Os poderes mentais, o poder do pensamento, o poder da razão e o poder da imaginação. Tudo isso inclui, tá? Veja, irmãos, só para você compreender, querido, isso caracteriza o homem natural. É um homem que tem cérebro, que tem entendimento, que tem poderes mentais que ele pode usar, né? É um homem que tem imaginação. Todas essas coisas, elas pertencem no sentido ao homem físico e, portanto, são partes ou membros desse corpo mortal. Só que essa explicação ela vai um pouquinho além, ela também inclui as emoções. Então, veja, todas as atividades do corpo físico, né, pensa aqui nessa questão dos sentidos, tá? Tudo, o olfato, tato, paladar, visão, tudo isso, as atividades do corpo físico, o poder da mente, o pensamento, a razão, a imaginação e as emoções, tudo isso constitui os membros desse corpo. Eu posso resumir tudo isso dizendo o seguinte, querido, que membros é um meio de descrever o funcionamento do homem natural. É isso. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, não apresentem esses membros, não apresente o seu corpo físico, não apresente a sua mente, não apresente o seu pensamento, o seu sentimento, as suas emoções, a sua razão, não apresente a sua imaginação ao pecado. A ideia é, querido, que nós não podemos permitir que nenhuma faculdade em nós, nenhum poder em nós seja apresentado ao pecado. A segunda palavra, querido, é a palavra que apresentar ou oferecer. Novamente, as traduções elas vêm muito aí, né? Em algumas traduções está lá, não ofereçais, né? Não ofereçais. Em outras diz, não apresenteis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, tá? O que significa essa palavra apresentar ou oferecer? Ela significa basicamente isso, irmãos, pôr à disposição. É isso que significa, tá bom? Pôr à disposição. Então, a ideia aqui, querido, é que nós não devemos apresentar estes membros do corpo, né, esses poderes aqui, essas faculdades, essas propensões, nós não devemos pôr essas coisas à disposição do pecado. É muito interessante, querido, a ordem que nos é dada aqui. Por que tudo isso? Por causa daquilo que nós vimos nos versículos lá de 1 a 11, irmãos. Por causa de toda aquela doutrina que nós vimos lá, nós já morremos com Cristo, nós somos sepultados com Cristo, nós já ressuscitamos com Cristo. Então, por causa de quem nós somos em Cristo, nós não podemos, nós não devemos pegar os membros do nosso corpo e apresentar eles, colocar esses membros à disposição do pecado. Era assim que nós fazíamos antes de conhecer Cristo.
Eu estou só recapitulando, então eu vou andar um pouquinho mais rápido. A outra palavra é instrumento. Instrumento. Escute, olha. Não ofereçais cada um os membros. Os membros aqui é o corpo físico com seus poderes. Os poderes da mente, a imaginação, a razão, as emoções, tudo isso, tá bom? Não ofereçais, não coloquem essas coisas, os membros do corpo, do seu corpo, não apresente o seu pecado, como instrumento de iniquidade. A palavra instrumento aqui, querido, significa algo que habilita o pecado a fazer cumprir-se o seu propósito e ampliar o seu governo. A ideia é a seguinte: não deixe que nada do que há em vocês seja utilizado pelo pecado como um instrumento, como uma ferramenta, como uma arma, entendeu? Quando nós apresentamos, quando nós permitimos que o diabo use alguma coisa, ele vai usar isso como uma ferramenta nas suas mãos. É muito perigoso, irmãos, quando o diabo se apropria das emoções de uma pessoa e passa a usar essas emoções como arma. Irmãos, isso é um perigo muito grande. Muita gente doente dentro da igreja hoje, com as emoções todas arrebentadas. Muitas dessas pessoas são ferramentas do diabo, irmãos, na igreja para causar divisão, sabiam disso? Se veem como coitadinhos, como alguém rejeitado, não consegue se enturmar, não consegue fazer amizades verdadeiras. Então ela sai envenenando um e o outro, entendeu? Ah, fulano não gosta de mim, fulano porque isso, porque aquilo. Acontece muito, irmãos, nas igrejas, infelizmente. O que é isso? É o diabo usando algum desses poderes que nós temos como um homem natural, como ferramenta, como instrumento, entendeu? Como arma, na verdade, para destruir a igreja. Bom, então eu falei aqui de membros, eu falei aqui dos instrumentos, de tudo, de apresentar. Essa é basicamente a ideia que nós temos aqui, irmãos, tá bom? Diante disso aqui, querido, a pergunta que se faz é a seguinte, né? Por que Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele se expressa dessa maneira? Ele coloca isso, querido, para nós. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Ele usa essas terminologias, querido, essas palavras, para mostrar, querido, que o objetivo supremo do pecado, do diabo e de tudo quanto pertence ao domínio das trevas e do mal é levar o homem à iniquidade, ao pecado. Entende? Paulo personifica o pecado, ele personifica o pecado como se fosse alguém, um tirano, que está, eu disse isso semana passada, nos espreitando, tentando achar uma brecha em nós, no nosso ser, para nos escravizar, para nos aprisionar. Entende? E a ordem é: não permita que isso aconteça. Não dê lugar ao pecado na sua vida. Não permita que o pecado se assenhorie da tua vida. Esse é o mandamento aqui, irmãos. Esse é o mandamento. Então, eu acho que dá para a gente resumir tudo da seguinte forma. Olha, nós temos todos esses poderes e faculdades, porém, nós não devemos deixar que nenhum deles, deste ou daquele modo, desta ou daquela forma, se torne um instrumento do pecado, porque isso nos levaria a praticar a injustiça, a pecar, tá bom? Bom, dito isso, irmãos, esse é um texto que está em Romanos. Quando a gente chega em Colossenses, o mesmo Paulo diz a mesma coisa, só que agora com detalhes. Ele vai mostrar como é que isso funciona na verdade, entendeu? É quase que um complemento do que ele está dizendo aqui nos versículos 12 e 13. Eu vou ler o texto só para ficar interessante, querido. Olha, Colossenses 3, a partir do versículo 5, Paulo diz assim, olha: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, né? E ele disse aqui a avareza, a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
A ideia de Paulo aqui, querido, é que não devemos permitir que nenhuma dessas faculdades do nosso corpo seja posta a serviço do pecado. Não devemos permitir que a força, não devemos permitir que a minha energia, que os meus apetites, que a minha fala, que a minha mente, que o meu pensamento, eu não devo permitir que a minha imaginação ou as minhas emoções, que todas essas coisas, querido, elas sejam usadas pelo pecado e me joguem contra Deus. É isso que Paulo está colocando para nós. Bom, dito isto, eu quero aqui, querido, voltar para o nosso texto, tá bom? O que Paulo estava dizendo foi o primeiro tópico que eu fiz essa recapitulação. Agora, o que ele não está dizendo? E aqui começa, de fato, a ministração de hoje, tá bom? Porque tudo que eu falei aqui está na ministração da semana passada. O que Paulo não está dizendo, irmãos? Vamos ler o texto mais uma vez? Só o versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Basicamente, resumindo esse texto, ele diz o seguinte: não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas ofereçam a Deus como instrumento de justiça. É isso que ele está dizendo, tá bom? Resumindo tudo, é isso que ele está dizendo. Bom, o que Paulo não está dizendo aqui? Ele está dizendo que não devemos nos apresentar ao pecado. Basicamente é isso, irmãos. Veja, é dito que nos apresentemos a nós mesmos a Deus, mas não é dito que nos apresentemos nós mesmos ao pecado. Irmãos, o texto é colocado da seguinte forma: não apresentemos os membros do nosso corpo ao pecado, mas apresentemos a nós mesmos a Deus. A questão aqui que eu quero levantar com vocês é uma, tá? Na primeira parte do versículo, Paulo faz referência aos membros do corpo. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanha aí, querido. Ele faz referência no versículo 13, no comecinho do versículo, ele faz uma referência aos membros do corpo. E na segunda parte, a referência é ao ser, ao meu ser, à minha alma, ao meu eu como personalidade, entendeu? Por que eu estou falando isso aqui? Por que isso aqui é importante? Porque eu venho dizendo a vocês que Paulo faz uma distinção entre meu ser real, minha personalidade, minha alma e meu corpo, né? Que ele chama de corpo mortal, né? Ele faz essa distinção. São duas coisas que, embora estejam, tipo assim, isso é o que eu sou, mas ele faz uma distinção. Uma coisa é o meu ser, minha alma, meu espírito. Isso, eu poderia chamar isso eu vou chamar isso aqui, na verdade, de homem espiritual, para ficar mais fácil para a gente entender, né? De homem interior, né? Esse novo homem que surgiu quando o velho homem morreu, entendeu? Há uma separação. Esse homem espiritual, que é o termo que eu vou usar daqui por diante para me referir ao meu ser, à minha personalidade, esse homem espiritual, ele está numa posição, querido, tranquila. Ele não tem mais como voltar atrás naquilo que foi feito por ele, entendeu? Vou colocar dessa forma: ele está salvo. Eu, como ser humano, eu como crente, como filho de Deus, como homem nascido de Deus, eu sou salvo. Não há mais como eu perder a minha salvação. Agora, mesmo salvo, eu tenho o meu corpo, né? O meu corpo, os membros do meu corpo, que eu vou chamar aqui de homem natural. Esse homem natural, ele tem o pecado habitando no seu próprio corpo. Essa é uma distinção que a gente vem trabalhando desde o começo de Romanos 6, tá bom? Nós vimos isso no versículo 6, e aí daí por diante a gente vem olhando isso o tempo todo, tá bom? Essa distinção é feita, e vocês vão perceber, irmãos, quando você tem essa compreensão, você vai perceber isso no desenrolar da Bíblia quase toda, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Essa separação, veja, é só uma maneira didática de você compreender aquilo que é colocado por Deus para nós.
Paulo diz que o meu velho homem, o homem que eu era em Adão, ele morreu, ele foi crucificado em Cristo. Ele sai e dá lugar a um novo homem, ao que eu vou chamar de homem espiritual. Esse homem espiritual, ele está em Cristo, ele morreu com Cristo, entendeu? Ele foi sepultado com Cristo e ele ressuscitou com Cristo. Esse homem, diz a palavra lá em Efésios 2, ele está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, ele é alguém que foi salvo e não há mais como voltar atrás na salvação dele. Ele não perde mais a salvação. Agora, esse homem que está nessa posição, tudo que nós estudamos nos versículos de 1 a 6, esse homem, ele tem um corpo e o pecado habita esse corpo. Eu vou chamar isso de homem natural. São as atividades do corpo físico, os poderes da mente, a imaginação, o pensamento, as emoções, tudo isso o pecado ainda tem acesso. Por isso a ordem: não ofereçam, não apresenteis os membros do seu corpo ao pecado. Porque ninguém sabe explicar por quê, querido. Deus não nos diz isso na palavra, mas nós sabemos que Deus deixou o pecado no corpo do homem, entendeu? Bom, então, daqui por diante, eu vou me referir a esse meu ser interior, esse homem interior, como homem espiritual, e ao corpo mortal eu vou chamar de homem natural, que inclui tanto o corpo como os poderes da mente, tá bom? Então, isso é o homem natural. Repetindo o que eu disse, querido. Quando Paulo fala, na primeira parte do versículo 13, ele diz uma coisa interessante: não apresenteis os membros do seu corpo ao pecado. Quando ele vai falar disso na segunda parte do versículo 13, ele diz assim: olha, apresentai-vos a vós mesmos a Deus. Ele não diz, e é aqui que está a questão, né, irmãos? A pergunta é a seguinte, vamos lá. Por que meu homem espiritual pode se apresentar a Deus, mas não pode se apresentar ao pecado? Quando ele fala de se apresentar ao pecado, ele fala dos membros do meu corpo, está falando do homem natural. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mencionou o homem espiritual de um lado, mas não do outro. Se você tem a Bíblia, irmãos, dê uma olhada. Olha, não ofereçais cada um os membros do seu corpo. Está falando do homem natural. Não ofereçais, não apresenteis os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Mas, você percebe a construção do texto? Mas oferecei-vos a Deus. Bom, na parte anterior, ele está falando dos membros do corpo. Aqui, quando ele está fazendo essa contradição, quando ele está colocando esse contraste, na verdade, né, é um contraste, ele não fala mais dos membros do corpo, ele fala de nós, do homem espiritual. Na primeira parte ele fala do homem natural, na segunda ele fala do homem espiritual. Mas oferecei-vos vós mesmos a Deus. Por que ele faz isso, irmãos? Por que ele não diz? Por que ele diz que o homem espiritual não pode se apresentar ao pecado? É porque todo o ensino, querido, do versículo 11, que nós vimos aqui do 1 até o 11 aqui, ele mostra essa realidade de que não é possível isso. O homem espiritual, ele não pode se apresentar ao pecado porque ele já morreu para o pecado. É por isso que ele não pode. Paulo não pode dizer uma coisa em 11 versículos, de repente ele vir e se contradizer, entendeu? Não pode. Ele sabe que não pode. Por quê? Porque esse homem espiritual, ele já está salvo. Entendeu? Ele já está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele não pode voltar e agora se apresentar ao pecado de novo. Isso não é possível, irmãos. Olha o texto, irmãos. É bom a gente repetir isso, porque isso, para que fique mais claro na nossa mente. Romanos 6:2. Olha, como viveremos ainda no pecado? Nós, aqui é meu ser, meu homem espiritual, nós que já morremos para o pecado. Entende? Lembra do tempo verbal da palavra morremos aqui? Isso é um tempo verbal no grego, querido, chamado de aroisto.
e indicam o fato que ocorreu de uma vez por todas, não podendo mais ser repetido. É por isso que o homem espiritual não pode se apresentar mais ao pecado, porque ele teria que morrer de novo. Isso não é possível. Morreu de uma vez por todas e isso não pode ser mais repetido. Ele vai explicar melhor, querido, isso nos versículos de 8 até o 10. Veja como ele é claro, irmãos. Olha, ora, se já morremos, se nós já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, preste atenção, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. É por isso que Paulo diz, irmãos, não apresenteis os membros do seu corpo ao pecado. É possível? Entendeu? Por quê? Porque o pecado habita os membros do nosso corpo. Então é possível. Mas apresentai-vos, vós mesmo, o seu homem interior, o seu homem espiritual, apresente-se a Deus. Há uma distinção dos membros do corpo, do homem natural para o homem espiritual, entendeu? O homem natural pode se apresentar, por isso o mandamento, não faça, mas o homem espiritual não pode, querido, porque a condição dele é uma condição de salvo e isso não pode voltar atrás. Veja, querido, uma outra coisa que a gente vem repetindo aqui continuamente no nosso estudo é que tudo que é dito a respeito do Senhor Jesus deve ser aplicado a nós que estamos em Cristo. Você já viu isso, né? Cristo morreu, nós morremos com Ele. Ele morreu para o pecado, nós também morremos para o pecado. Ele foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. É por isso, querido, o versículo 11... é por causa dessa realidade, é porque tudo que é dito a respeito de Cristo pode ser aplicado a nós, que Paulo diz assim, olha, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. Por que eu devo me considerar morto para o pecado? Porque Cristo já morreu para o pecado, entendeu? Mas morto para o pecado, mas vivo para Deus. Se vocês observarem, querido, nesse texto todinho, isso vem sendo repetido ao longo de todo o texto. Morto para o pecado, mas vivo para Deus. Morto para o pecado, mas vivo para Deus, entende? É uma coisa impressionante, essa repetição, na verdade. Bom, a ideia é simples, irmãos. Já que tudo que é dito a respeito de Jesus é aplicado a nós, então considerem-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. Olha o que Lloyd Jones diz, querido. Exatamente como Jesus está morto para o pecado, exatamente como Ele morreu para o pecado uma vez por todas, passou pela morte, fato que jamais será repetido, assim também nós morremos para o pecado uma vez por todas, passamos por uma morte que nunca será repetida. É por isso que Paulo não disse, apresenteis o homem espiritual ao pecado. É impossível, ele já morreu para o pecado, não pode se apresentar ao pecado mais uma vez, entende? Bom, se nos apresentássemos a nós mesmos de novo ao pecado, teríamos que morrer mais uma vez para o pecado, mas nós não podemos fazer isso porque nós morremos uma vez por toda, uma vez para sempre para o pecado. Acabou. Queridos, aqui existe uma coisa, eu poderia explorar um pouco mais isso aqui, mas eu queria que nós entendêssemos uma coisa. A grande discussão na igreja, é uma discussão que já dura séculos, irmãos, esse negócio tem até nome teológico, né? São os arminianos, e a soteriologia arminiana e a soteriologia calvinista. O calvinista crê que você, uma vez salvo, você não perde mais a salvação. O arminiano acredita que você pode estar salvo hoje, mas pode perder a salvação amanhã, entendeu? A questão toda, querido, nessa discussão, eu acho que o foco é, o crente perde ou não perde a salvação? O centro da discussão não deveria ser esse, mas a discussão deveria ser tratada o seguinte: essa pessoa é salva ou não é salva? Porque se ela é salva, irmãos, ela não pode... Irmãos, tudo que nós já estudamos aqui em Romanos leva a essa conclusão. Não há como, irmãos. Meu velho homem já foi crucificado com Cristo. Eu não tenho como descrucificar ele. Entende? Não há como. Eu já estou... O Edilson,
o homem interior, o homem espiritual, o Edilson, ele já está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, irmãos. Ele não tem como descer de lá e perder a salvação. É loucura isso, entendeu? É loucura. Então a discussão não é se perde ou não perde. A discussão é salvo ou não é? Porque uma vez que é salvo, querido, uma vez que você está em Cristo, não tem mais como você voltar atrás, irmãos. É impossível. É impossível, irmãos. Esse é um ensino de Paulo. Eu teria que negar isso aqui, irmãos. Eu teria que dar uma interpretação completamente diferente disso aqui para dizer que um crente pode perder a salvação, como as pessoas lidam tão naturalmente hoje, entende? E olha só, dizer que um crente não perde a salvação é ser colocado junto com a minoria, um pequeno grupo, bem pequenininho, que defende isso. Porque a imensa maioria do povo de Deus acredita na possibilidade de um crente perder a salvação. Eu repito, irmãos, eu teria que rasgar esse capítulo 6 da Bíblia, o 5 também, o 7 também, talvez até o 8, entendeu? Eu teria que rasgar muita coisa na Bíblia para sustentar isso. Porque o texto é muito claro, entendeu? Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Nós somos tirados, lembra lá das metáforas? Tirado da esfera do pecado e transportado para a esfera da graça. Ou, usando um texto bíblico, nós somos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Esse é o termo que Paulo usa lá em Colossenses, para descrever salvação. Bom, vamos olhar a parte positiva. Nós vimos a parte negativa. Não apresenteis. Para começar, vamos só recapitular aqui rapidinho. O versículo 13 ele foi dividido em duas partes, uma negativa e uma positiva. Nós já vimos a negativa. Na parte negativa, há uma divisão. O que Paulo disse e o que Paulo não disse, tá bom? Só para ficar bem didático. Agora, nós vamos considerar a parte positiva. E eu começo novamente com uma citação de Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: o Evangelho nunca para num ponto negativo. O fator negativo é absolutamente essencial, mas se o Evangelho parasse nos pontos negativos, seria moralidade e não Evangelho. E isto não é moralidade, é cristianismo, se referindo ao texto, é espiritualidade. Vou dar um exemplo para você, querido, do que Lloyd Jones chama de moralidade, tá bom? Olha o texto que nós estamos estudando. Não ofereçam ou não apresente os membros do seu corpo ao pecado. Se o texto terminasse aqui, o que nós teríamos era apenas moralidade, moralismo. Não faça isso, não faça aquilo, não ouça essa música, não vá para tal lugar, não. Isso é moralidade. Qualquer um pode fazer, mas isso só, por si só, não é evangelho, porque o evangelho vem sempre com um lado positivo. Não apresente os membros do seu corpo ao pecado, mas apresente-se a Deus. Entendeu? A moralidade é isso, é você apresentar um mandamento negativo e ficar só nisso. Não faz isso, não faz aquilo. Não, isso é moralidade, irmãos. O cristianismo é diferente. Não se apresente ao pecado, se apresente a Deus. Há uma alternativa, entendeu? Há um lado positivo nisso. Oferecei-vos a Deus. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto, como alguém que ressurgiu, alguém que ressuscitou dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não só não devo me apresentar ao pecado, mas devo me oferecer a Deus, me apresentar a Deus. Bom, querido, veja só, como cristão, eu não posso me apresentar, não posso pôr à disposição o meu homem espiritual ao pecado, mas posso e devo pôr à disposição o meu homem espiritual a Deus. E por que é assim? É simples, é porque Cristo morreu na cruz no nosso lugar, por causa da obra que Ele realizou na minha vida. Eu posso dizer isso de uma outra maneira. Só o cristão pode se apresentar a Deus. O incrédulo não pode, querido, porque ele está morto em ofensas e pecados. Eu estava pensando sobre isso e me veio uma pergunta interessante, né?
Quer dizer então que o não cristão não pode ser usado por Deus, já que ele não pode se apresentar a Deus? Se essa é verdade, então o que dizer de Nabucodonosor, o que dizer de Ciro, ou de alguns reis que a Bíblia cita no Velho Testamento? A resposta para isso, irmãos, é que Deus pode até usar alguém, como usou Nabucodonosor, Ciro, mas usa de maneira mecânica. O que é isso, pastor? É que na maioria das vezes, essas pessoas nem sabiam que estavam sendo usadas por Deus. Quando você vai ver alguém usado por Deus, que é um filho de Deus, aí nós temos algo completamente diferente. Pense, por exemplo, na relação de Deus com Abraão. Abraão era amigo de Deus, entende? Pense na relação de Moisés com Deus. Se há profeta, eu falo com ele por sonhos, revelações. Moisés não. Moisés eu falo tete a tete, cara a cara. Você percebe? Há uma relação vital, irmãos, entre Deus e o homem aqui. Pense nos profetas. Jeremias, Ezequiel, Isaías, há uma relação de intimidade, irmãos, coisa que não há. Ciro foi usado por Deus, eu li hoje, né? Ele nem crê em mim, mas eu vou usá-lo. Ou Nabucodonosor, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou fazer o que disse que ia fazer, mesmo que eu tenha que usar um rei ímpio, e ele usa. Pega o livro de Juízes, o povo se rebelou a Deus, contra Deus, o Senhor vai lá e levanta uma nação ímpia para castigar o povo de Deus. Essa é uma relação mecânica, irmãos. Deus, para cumprir a sua vontade, ele levanta um ímpio. Na verdade, Deus pode fazer o que quiser, irmãos, tá bom? Então, ele pode usar dessa forma mecânica, mas não usar de maneira vital como usa os homens de Deus que ele usou na palavra de Deus, tá? Nós temos a revelação na palavra de Deus. Há uma relação, há uma intimidade entre Deus e o seu servo, coisa que não há quando Deus está usando um ímpio, entende? É só um detalhe, só que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Agora veja, nós estamos tratando do versículo 13, de não apresentar os membros do nosso corpo ao pecado, mas de nos apresentar a Deus. Há uma outra maneira, querido, de expressar essa mesma verdade. Essa outra maneira é o mesmo Paulo, e ele vai citar isso, querido, em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Veja que coisa interessante, irmãos. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. É a mesma verdade, o que aconteceu com Cristo é aplicado a nós. Cristo morreu, nós morremos com Ele, tá bom? Ele morreu, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Não é isso que está dizendo no versículo 13? Olha, não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas ofereçam-se a si mesmo a Deus como instrumentos de justiça. Se Cristo morreu por mim, irmãos, então eu não devo mais viver para mim mesmo. Ou seja, eu devo me oferecer a Deus. Eu devo colocar os membros do meu corpo à disposição de Deus. Isso significa que eu não vivo mais para mim. Como um cristão, e isso é interessante, né? Se a gente fosse pensar isso aqui, como cristão eu não vivo mais para mim, irmãos. Para a minha vontade, para os meus deleites, não vivo mais. O texto é muito claro. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, com que propósito? Para que os que vivem, aqueles que estão em Cristo, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso significa, ofereça os membros do seu corpo a Deus como instrumento de justiça, entendeu? Você não vive mais para si, você vivia antes de conhecer Cristo, antes de ser salvo, antes de Cristo ter morrido por ti, antes de Cristo ter te alcançado, você vivia para si. Enquanto você vivia para si, você estava oferecendo os membros do seu corpo ao pecado, entendeu? Como instrumento de iniquidade. Agora não, agora você foi salvo, foi tirado do império das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor. Agora você não vive mais para si, você vive para aquele que morreu e ressuscitou. Quando Paulo diz, querido, que nós devemos nos apresentar a Deus e oferecer nossos membros como instrumento de justiça, ele está dizendo que nós não vivemos para nós mesmos, nem por nós mesmos, mas devemos viver por Deus e para Deus. Devemos viver
por Cristo e para Cristo. Isso caracteriza um cristão, irmãos. O cristão é alguém que não vive para si mesmo, mas para Deus. Vou te mostrar isso, irmãos. Na verdade, eu vou encerrar isso aqui um pouquinho mais cedo falando disso. Olha só, 1 Coríntios 6,19. Na verdade, 19 e 20. Olha o que Paulo diz. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Olha que coisa interessante, irmãos. Novamente, corpo e vós. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A mesma distinção. Glorifica a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. É a mesma distinção que nós estamos vendo aqui no versículo 12 e 13. É a mesma distinção que nós vimos no versículo 6 do capítulo 6 de Romano. Mesma coisa, irmãos. Mas o detalhe é o seguinte: vocês não pertencem mais a vocês. O cristão é alguém que não pertence mais a si mesmo. Nós pertencemos a Deus. E porque nós pertencemos a Deus, o nosso dever é glorificar a Deus, tanto no corpo como no espírito. Em outras palavras, não ofereça os membros do seu corpo ao pecado, mas a Deus, como instrumento de justiça, entendeu? Ele está dizendo a mesma coisa, irmãos. É a mesma realidade. Mas tem mais ainda, irmãos. Mateus 6, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um dos textos, irmãos, que nós deveríamos bater ferrenhamente. A coisa mais comum na igreja é gente que acha que é dono do seu próprio nariz. Nada contra, querido, o cara quer pensar dessa forma. Não, nada contra. O problema é que não dá para pensar isso e continuar na igreja, entendeu? Não dá para pensar isso e continuar achando que está servindo a Deus. É opcional, querido. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, disse o Senhor Jesus, condição básica, número 1, renuncie-se a si mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, não dá para ser meu discípulo e achar que é dono do próprio nariz. Não tem como. Olha, querido, há tantas aplicações para isso que assusta a gente. Pastor, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado, eu vou descansar um pouquinho. Pastor, hoje não dá para ir para a igreja porque eu assumi um outro compromisso, sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa assim, acolá. Pastor, irmãos, é você querendo ser dono do seu próprio nariz. Primeiro porque cultuar é uma ordem de Deus para nós. É um mandamento de Deus para nós. A igreja é estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. Então, se eu não faço aquilo que Ele me manda e faço aquilo que eu quero, eu estou dizendo que eu sou dono do meu próprio nariz. Só que isso não é característica de um cristão, irmãos. Nunca foi. Contraria a Bíblia. Olha, vou ler os textos novamente, irmãos. Veja, primeiro, se alguém quer ser meu discípulo, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Voltando aqui um pouquinho mais, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Que vocês foram comprados por preço de sangue? E por causa disso vocês não pertencem a vocês mesmos? Ou então, voltando um pouquinho mais, se um morreu por todos, quem morreu por todos? Jesus. Ele morreu por nós. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos com um objetivo, com um propósito específico. Qual é o propósito? Para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em todos esses textos eu estou dizendo a mesma coisa, irmãos. Ou então, pegue lá o texto que nós estamos estudando. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado, mas ofereçam eles a Deus como instrumento de justiça. Entende? Tudo isso está dizendo a mesma coisa. Se você quer andar com Deus, você tem que negar a si mesmo. Não dá para ser dono do próprio nariz e querer andar com Cristo, irmãos. É contradição, é antibíblico isso. É antibíblico, irmãos. O ensino é muito simples, irmãos. O ensino é extremamente simples. Antes de ser alcançado pela obra de Cristo,
Quando eu ainda estava morto em delitos e pecados, nós vivíamos para nós mesmos. Entretanto, agora que eu estou em Cristo, eu tenho que viver para Deus, irmãos. Esse é um ensino. E eu não entendo, irmãos, por que as pessoas não conseguem compreender isso. Por que elas pensam que dá para servir a Deus no domingo e viver como um qualquer durante a semana toda, entendeu? Ou até mesmo no domingo. Quantas pessoas não deixam de vir um culto no domingo, querido, porque estão cansados porque foram para a praia, estão cansados porque foram passear, ou porque assumiram um compromisso, porque tem a festinha do meu amigo, tem a festinha do meu cachorro, tem a festinha do... E aí, a festinha é mais importante do que o culto, irmãos, entende? Como eu sou dono do meu próprio nariz, eu escolho não ir. Eu vou para onde eu quero. Ninguém manda em mim, eu ouço muito isso. Eu não obedeço o pastor, eu só obedeço a Deus. Bom, querido, é complicado isso, entendeu? Se você não ama quem você vê, como é que você pode amar a Deus? Parafraseando isso, se você não obedece ao pastor, que a gente julga que é o homem de Deus, colocado por Deus, como é que você pode obedecer ao próprio Deus? Não existe isso. Finalizando aqui, querido, finalizando isso aqui, irmãos, pararam para observar, querido, a necessidade que nós temos de sondar o nosso coração sempre? Às vezes a gente entra no automático, irmãos, na vida cristã e não considera mais nada. Eu sou crente, amém, glória a Deus, pronto, tá tranquilo, sou crente. E para de se avaliar, de comparar a sua vida com as Escrituras, para saber se você realmente está andando de acordo com as Escrituras. Queridos, são mais de 25 anos servindo a Deus, mais de 25 anos. Eu já vi coisa demais, querido. Eu já vi muitas e muitas pessoas dentro da igreja agindo como se fossem ímpios. Pessoas que são donas da sua vida e não abrem mão disso mesmo, não, irmãos. E falam isso com um certo orgulho, entendeu? A minha vida mando eu, pastor. A minha vida mando eu, pastor. Eu digo, muito bem. Então pega a sua Bíblia e vai para casa. Porque aqui não é lugar para você. E não é, irmãos. E não é. Não dá, irmãos, não dá. Ah, pastor, eu obedeço a Deus. Como que tu obedece a Deus? Faz aquilo que a Bíblia manda? Faz. Vê lá o que está escrito. Vê se você obedece de verdade. A gente precisa ter consciência disso, querido. Nós somos pessoas, irmãos, pelas quais Cristo deu a vida. Pessoas que deveriam compreender a grandeza daquilo que foi feito por nós. Só que tudo isso tem um preço, irmãos. Andar com Deus custa um preço para nós, irmãos. Quando você é dono da sua vida, você se acha livre para fazer o que bem entende. Bom, irmão, se a pessoa pensa dessa forma, eu não vou discordar dela, entendeu? Eu não vou bater de frente com ela, mas a pergunta eu vou fazer. Se você acha que é isso aí, meu irmão, então você está no lugar errado. A igreja não é lugar para você, porque não há espaço para esse tipo de pessoas na igreja. Não há. Se você quer andar com Deus, tem que ser do jeito de Deus. Não dá para andar com Deus do seu jeito. Eu tenho dito isso há tanto tempo, irmãos. Não dá para fazer, irmãos. O Deus que nos salvou estabeleceu um estilo de vida para nós, mandamentos que devem ser obedecidos, circunstâncias que nós precisamos nos sujeitar a elas, porque senão, querido, não tem como a gente viver com o Senhor. Finalizando isso aqui, querido, Paulo está realmente aqui nos dizendo aqui, é o seguinte, e eu encerro com isso aqui. Uma vez, querido, apresentado o nosso homem espiritual, nossa alma, nosso ser interior, nosso espírito, passamos a apresentar, isso eu ensino, em detalhe, todos os membros do nosso corpo, cada uma das faculdades. Aí eu estou falando do corpo físico, dos pensamentos e tudo. Tudo isso deve ser colocado inteiramente ao serviço de Deus. Tudo isso. Minhas emoções devem se submeter ao Senhor. Meus pensamentos devem se submeter ao Senhor. A minha razão deve se submeter ao Senhor. Entendeu? Cada uma das minhas faculdades deve se submeter ao Senhor. Cada um dos sentidos do meu corpo deve se submeter ao Senhor. Deve se apresentar ao Senhor como um instrumento de justiça. É o que Paulo está dizendo nesse texto, irmãos. Esse versículo trata disso. Não apresente o seu corpo, não apresente os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas se apresente a Deus como instrumento de justiça. Esse é o ensino, querido. Esse é o ensino.
A questão é, será que nós vivemos isso? Será que eu tenho consciência disso? De que eu não posso permitir que a minha emoção seja usada pelo diabo? Pastor, como é que a gente consegue se prevenir disso, irmãos? Para mim, querido, a resposta básica é palavra, irmãos. Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Palavra, irmãos. Minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos precisam ser influenciados pela palavra constantemente. Eu devo me submeter a ela constantemente. Eu devo lê-la constantemente, entende? Vida de oração, intimidade com o Senhor, tempo a sós com o Senhor, culto, irmãos. O culto ouvir orar, ouvir a palavra, entendeu? Tudo isso são mecanismos que o Senhor nos oferece para que a gente viva para Ele. Cabe a nós, irmãos, cabe a nós submeter-se à vontade de Deus e fazer aquilo que Ele quer.